Hoje eu quero falar sobre a Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Você sabe, a Bíblia ela é composta por uma pequena biblioteca. A Bíblia foi escrita aproximadamente por um período de 1600 anos. Foi escrita também por cerca de 40 autores, homens, porém, homens santos, inspirados pelo Divino Espírito Santo. Mas pastor, como foi que a Bíblia chegou até nós? Como ela chegou? Se ela foi escrita em um período de 1600 anos, como foi que ela chegou a nós? Amigos, o primeiro livro da Bíblia foi o livro de... é o livro de Moisés, que foi Moisés que escreveu esse livro, é o livro de Gênesis. Você sabe que Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, o primeiro livro da Bíblia foi Gênesis, escrito por Moisés. Moisés foi o escritor de Gênesis. É um livro fantástico. Quando você lê, você conhece as histórias lá do Antigo Testamento, a história da nação de Israel. Então, esse livro, se você puder ler esse livro constantemente, você vai conhecer muita história linda, muita história que vai agregar muita coisa ao seu coração, à sua vida cotidiana. E foi escrita onde a Bíblia? A Bíblia foi escrita na Ásia e na Europa. Percebeu? Na Ásia e na Europa. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Vocês sabiam disso? Você sabia? É o livro mais odiado, mas também é o livro mais vendido do mundo. É o único livro que o seu autor, o autor da Bíblia, da Palavra de Deus, está vivo. Ele morreu, mas ele também ressuscitou. Então é o único autor que você fala com ele, né? E ele está vivo. Você fala com ele através da Bíblia e ele está vivo. Então, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, não se esqueça disso, a biblioteca mais vendida. A Bíblia está dividida em duas partes importantes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que inicia-se o livro de Gênesis, inicia o livro de Gênesis, a partir do livro de Gênesis, aí é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em 2 idiomas, o hebraico e o aramaico. Então, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas e ainda continua sendo traduzida, mas ela foi escrita no Antigo Testamento, escrito em hebraico e aramaico. Você sabia? Que a Bíblia, por exemplo, aqui eu tenho uma Bíblia em minhas mãos que ela está traduzida em português e a tradução dela aqui é João Ferreira de Almeida. Então, eu tenho também Bíblias também traduzidas em Quechua. Você deve conhecer, talvez você não conheça essa língua, esse idioma. Eu tenho Bíblia traduzida em Aimara, tenho Bíblia também traduzida em hebraico, tenho Bíblia traduzida em espanhol, eu tenho uma Bíblia traduzida esqueci agora, mas eu vou falar para vocês, eu tenho uma Bíblia traduzida quase que não sai, lá do Paraguai o idioma. Bom, deixem para lá, se eu lembrar até o final, eu falo com você. Eu tenho algumas Bíblias interessantes. Então, o Antigo Testamento, não se esqueça disso, ele contém 39 livros. Ou seja, você pega aqui do livro de Gênesis, né? Aí você vem aqui, Gênesis, até o livro de... Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Você pega do livro de Gênesis, é o Antigo Testamento, ele é grande. Aí você vai parar aqui no livro de Malaquias, certo? Você para aqui em Malaquias. Então aqui está todo o Antigo Testamento, aqui, né? Desse lado aqui, de Gênesis,
até Malaquia, aqui o Antigo Testamento. E a partir do livro de Mateus, daqui a pouco a gente fala sobre isso, aqui está o Novo Testamento, ok? Então, para a gente não esquecer, o Antigo Testamento ele contém quantos livros? 39 livros. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico. Não sei se algum de vocês sabe falar o hebraico ou aramaico. Geralmente, aquelas pessoas que passam pelo curso de teologia para ser pastor, eles precisam estudar essas línguas: hebraico, aramaico e grego. Ok. Então vamos conhecer o Novo Testamento? O Novo Testamento, ele começa a partir do livro de Mateus, Evangelho de Mateus. E eles começam o Evangelho de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Mas vamos entender algo importante? No Novo Testamento, quantos livros existem? Por exemplo, você começa a contar aqui a partir de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Quantos livros existem? Existem no Novo Testamento 27 livros. Então aqui dentro, daqui do Evangelho de Mateus para cá, tem 27 livros, contém 27 livros. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Você sabe falar em grego? Mas ele foi escrito em grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. E aí, com o tempo, né, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas, né? Por exemplo, aqui eu vou repetir para você novamente. Aqui eu tenho a Bíblia que ela está em português. João Ferreira de Almeida traduziu. Muito bem, amigos. Então, o Novo Testamento, não se esquece, grave em sua mente, no seu coração. O Antigo Testamento tem quantos livros? 39 livros. E o Novo Testamento, pastor? 27 livros. Isso dá um total, ou seja, a Bíblia aqui, né? Toda a Bíblia, toda ela completa, dá um total de 66 livros. Gravou? 66 livros. Ok, amigos. Então, o Novo Testamento, primeiro livro, ou seja, melhor, o livro de Apocalipse, foi escrito por quem? Você sabe? João, ele foi o último escritor do Novo Testamento. João foi o último escritor. E ele escreveu qual livro? O livro de Apocalipse, do Novo Testamento. João, ele foi o último escritor. Muito bem. Então, vamos conhecer alguns livros. Quando eu estou citando toda a Bíblia, né? Eu estou falando toda a Bíblia, como foi o contexto, como a Bíblia chegou até nós. Então, existem o livro o Pentateuco. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre esses livros? O livro de Pentateuco. Então, existem o livro Pentateuco, que são o livro de... Eu vou ler aqui com você, acompanhar, vou aproximar de você, falar com você mais próximo, né? Não é bom? Então existe o livro Pentateuco, que é a partir do livro de Gênesis, e ele vai até o livro de Deuteronômio. Existem também os livros históricos, os livros poéticos, existem os livros maiores, os profetas menores, os profetas maiores. Isso eu estou falando já de toda a Bíblia, tá bom, gente? E isso aqui eu falei do Antigo Testamento. Antigo Testamento, aqui dentro da Bíblia. Então, no Antigo Testamento tem o quê? O Pentateuco, tem os livros históricos, tem os livros proféticos, né? Tem o livro profético, tem os profetas menores, e tem os maiores. Não estou falando em ordem, mas isso está tudo agregado aí no Antigo Testamento. E pastor, e no Novo Testamento? Quais são os livros? Existem os evangelhos. Por exemplo, quando você começa já no Novo Testamento, aí fala o seguinte, começa falando sobre Mateus, né? Então, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de Atos. Então, aí no Novo Testamento tem os evangelhos. E também tem as epístolas. Aí já é no finalzinho, né, do livro.
Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, e assim sucessivamente. Mas tem um livro profético também aí agregado no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Muito bem, gente. A Bíblia é um livro extraordinário. Algumas pessoas não conhecem sua história. Não conhecem. E tem muitas pessoas que têm a Bíblia em mão e não lê. O que adianta você ter uma Bíblia em mão e você colocar em cima do capô do carro, você colocar em cima de uma estante está vazia, porque eu estou em fase de mudanças, ok? Estou mudando desse local onde eu estou, então por isso que está vazia, tem até umas caixas já arrumadas ali, então eu estou mudando daqui. Muito bem, então a Bíblia, amigos, ele é um livro poderoso, é um livro que a palavra do Senhor diz assim, Evangelho de João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E aí João diz assim, e são elas mesmo que testificam de mim. Amigo, examinar é o quê? Você sabe o que é examinar a Bíblia? Você sabe? Você sabe o que é examinar? Não sabe não? Então, deixa eu pegar para você aqui, deixa eu fazer uma ilustração, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para ilustrar sobre isso. Deixa eu ver se eu acho aqui minha mochila. Isso aqui é tudo ao vivo, gente. Ao vivo. Então, como é ao vivo, eu vou aqui. O que é que eu vou? Ok. Espera aqui um pouquinho. O que é que eu vou fazer aqui? Sim. Examinar. Bom, olha o que eu encontrei aqui. Vamos examinar isso aqui. Opa, perdão pelas mãos. Muito bem, encontrei aqui uma carteira de trabalho. Carteira de trabalho, inclusive, ela é bonita, né? Tá dizendo aqui República, né? República Federativa do Brasil, Ministério do Trabalho. República Federativa do Brasil, Ministério do Trabalho. Muito bem. O que é examinar? Examinar é você procurar detalhes. Por quê? Quem foi que teve essa ideia de fazer essa carteira de trabalho com todos esses detalhes? Por que tem esse símbolo aqui? Por que tem esse símbolo? Percebam, né, gente? Não sei se você já percebeu. Por que tem esse símbolo? É que você começar a detalhar, tentar descobrir quais são os porquês, esses sinais, quais são esses motivos. Você tentar descobrir tudo isso aqui para você chegar a um denominador comum. Então, para você examinar essa carteira, tudo isso, essa carteira de trabalho. Que carteira linda! Aí você começa a examinar, você examina o plástico, né? A qualidade do plástico. Deixa eu olhar aqui, só não passar meu nome. Você examina a qualidade do plástico, você examina por dentro, né? Que coisa, como é aqui, a data e tal, e como que foi iniciado o trabalho, o contrato de trabalho. E vamos para o final aqui da carteira. E você procura examinar isso aqui também. Então você examinou o quê? Uma carteira de trabalho. Você passa a conhecer essa carteira de trabalho. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Então, como eu estou falando em examinar, a Bíblia falou que devemos examinar a Bíblia, então você não vai chegar aqui de qualquer forma e ler o versículo, e o princípio de Deus, não. Você vai examinar esse versículo. Você vai buscar conhecimento. Você vai examinar profundamente para você entender qual é o assunto. Você quer ver uma outra coisa? Você teria outra coisa aqui para ilustrar. Eu acho que tem, né? Vamos ver aqui. Por exemplo, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo ali, né? Olha aqueles jarros ali. Como eu já avisei para vocês, nós estamos em fase de mudança, as coisas bagunçadas. Mas olha aquele jarro lá, aquele lá, tá vendo? A pessoa procura examinar o detalhe daquele vaso. Por que a pessoa fez tudo aquilo ali? Fez esse detalhe aqui do lado,
Fez lá, olha a tampazinha dele lá, até quebrou na hora da mudança. Mas por que esse detalhe desse vaso? Por que ali em cima é uma cor marrom? Por que ele fez assim? Por que tem esses detalhezinhos aqui, esses detalhezinhos aqui do lado, da borda? Por que tem a bordazinha ali? Então você tem que examinar. Outro exemplo, uma estante dessa aqui. E você começa a examinar detalhes. Por que criaram isso aqui? Por que tem essa parte de vidro? Por que tem essa parte de vidro aqui? Então você tem que examinar, amigo. Você tem que examinar a Bíblia para você buscar conhecimento. Se você não examinar a Bíblia, você não vai ter conhecimento. Então é importante você examinar constantemente, diariamente, a palavra de Deus. Se você examinar, você será um homem feliz. Você será uma mulher feliz. Você será um jovem feliz. E você não vai ser enganado, como muitas pessoas estão sendo enganadas hoje. São muitas pessoas, amigos, que estão literalmente sendo enganadas porque não lê. Tem a Bíblia em mãos, mas não lê. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu tenho uma Bíblia aqui, mas está onde? Ah, ela está dentro do guarda-roupa. De que adianta? Você tem uma Bíblia e você colocar só dentro do guarda-roupa. Que adianta você ter uma Bíblia dentro de casa e você colocar só em cima da estante? Que adianta você ter uma Bíblia dentro de casa e você colocar, levar para algum lugar, bota de uma mochila, bota dentro do carro, e você não lê, você não busca conhecimento, amigo. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é verdade, viu, gente? Tem muita gente sendo enganada do mundo de hoje que nós vivemos por falta de conhecimento. Jesus abençoe sua vida, abençoe você, e que você leia mais a palavra de Deus, busque mais conhecimento nele, e não desiste não, viu? Não desiste não, porque Deus jamais irá desistir de você. O livro mais odiado, o livro mais maltratado, rejeitado. Muita gente, muitas pessoas morreram por esse livro. Muitos morreram. No passado, muitos cristãos morreram. Uns foram enforcados, outros foram apedrejados, mas morreram por esse livro. Foram fiéis a esse livro. E você também. Quer ser fiel a esse livro? Jesus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, gente.